Olá, sou Carlos McCord, sou amigo de Jesus Cristo. Estou aqui no Instituto Jesus Cristo em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Eu espero que você esteja bem e pronto para mais uma leitura do livro O Caminho, escrito pelo E. Stanley Jones. Eu espero que você tenha acompanhado a sabedoria desse homem e ele tem feito na minha vida um impacto enorme na minha compreensão do que é ser cristão e permanecer em Cristo. Estamos em semana 45, semana 45, domingo. As marcas da igreja cristã. As marcas da igreja cristã. E ele quer que a gente leia primeiro Efésios capítulo 5, versículo 25 a 27, que fala do cuidado que temos que ter com a igreja. Versículo 25 diz assim: Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água e mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Agora, que lindo, hein? Essa percepção que a igreja é extremamente importante e abandonar a igreja já faz um déficit em cima de tudo que a gente faz, porque precisamos dessa sociedade, essa igreja. Quais são as marcas da igreja? Vamos ouvir a voz dele agora. Estudamos na semana passada as marcas do cristão. Devemos agora dar um passo adiante e observar as marcas da igreja cristã, pois o caminho não é um caminho solitário. Isso é muito importante. É um caminho social. Ser é estar em relacionamentos. E os relacionamentos da igreja são os melhores do mundo. Deixa eu repetir. E os relacionamentos da igreja são os melhores do mundo. Se você anular a igreja hoje, terá que colocar algo no lugar dela amanhã, pois ela está enraizada nas necessidades do ser humano. Apesar das suas falhas, a igreja é a instituição que melhor serve o mundo. Ela tem muitos críticos, mas nenhum rival na obra da redenção humana. A igreja tem enchido a terra de escolas, hospitais, orfanatos, igrejas, tudo para elevar a humanidade. Embora 1 em cada 4 casamentos termine em divórcio, na média geral, apenas 1 em cada 50 segue esse caminho entre os membros da igreja. Agora vamos parar aqui. Essa estatística era de 100 anos atrás. Apenas 1 em cada 50 segue o caminho do divórcio na igreja. Hoje é 50%. Chocante. Nós não estamos cuidando da igreja. E ele está alertando a gente. E a gente tem que ouvir isso, porque temos que cuidar da igreja e viver a vida da igreja. Portanto, o caminho é uma forma de associação, de vida coletiva sob o Espírito de Jesus. Quando o Espírito de Jesus é trazido para a vida coletiva, que tipo de sociedade surge? Para vermos uma sociedade cristianizada, voltemos-nos para Antioquia. Em Antioquia, o espírito cristão primeiro se estabeleceu na vida coletiva. Não foi por acaso que em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Atos 11, 26. O nome foi não apenas um rótulo dado a eles, pois nomes eram dados naquela época de acordo com as características, e se as características mudassem, o nome mudava também. Barnabé foi chamado de José, literalmente, mais um. Atos 4, 36. Ele, Barnabé, provavelmente pertencia a uma família grande, e quando os apóstolos vieram ter com ele,
faltavam-lhe nomes, por isso o chamaram de José, mais um. Contudo, quando se rendeu a Deus, ele era não apenas mais um, ele era também uma tabuada de multiplicação. Um mais. Por isso chamaram-no de Barnabé, filho do encorajamento. Essa era a sua característica dominante. Tiago e João, outros discípulos, antes de serem transformados, eram chamados Boanerges, filhos do trovão. Eles eram pessoas brigantes, que brigavam, tempestuosas. Essa era a característica marcante deles. Quando as pessoas viram os discípulos em Antioquia, só conseguiram pensar em característica, eram cristãos. As características de Cristo eram expressivas e determinantes. Em Antioquia, o caminho cristão se concretizou. Não aconteceu o mesmo em Jerusalém. Agora, como sempre, ele ora. Quando ele ora, isso é muito lindo ouvir. Ó Cristo, agradeço-te porque tuas características vivem nas pessoas. Que elas vivam em mim, em nós, como sociedade, pois o teu caminho é o caminho para a vida coletiva e para a vida individual. Que o teu Espírito nos possua e nos governe. Amém. Aí ele faz a afirmação do dia. Afirmação do dia. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Efésios 2, 22. Poderíamos falar muita coisa. É tão triste ver que 50% dos casamentos nesse momento, nos Estados Unidos, especialmente na Europa, aqui no Brasil, é 50% de divórcios entre pessoas que dizem que estão seguindo Jesus. E uma das razões que eles não conseguem manter seus casamentos funcionando é que eles vão abandonar a igreja. Eles não têm esse apoio necessário de ver que a igreja é uma coisa eterna e não passageira. Nós temos essa coisa aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, que você muda de igreja quando você quer, ou você muda de denominação quando você quer. Gente, só existe uma igreja, a igreja de Cristo. Ele é o noivo e a igreja é a noiva. Para de pensar em mudar de igreja. Jesus já criou para você o apoio chamado a igreja. Participa, sabendo que você precisa estar no meio dessas pessoas que têm problemas e doenças e coisas que não fazem certo, mas não saia dessa importante relacionamento de igreja local, que é uma manifestação da igreja universal. Por favor, vamos baixar essa estatística. Vamos pedir para Deus faça a igreja uma linda manifestação do caráter de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.